E se eu te dissesse que a maioria dos amores que você viveu não eram de fato amores? Não era amor em si, e sim um pedido silencioso para você não se sentir sozinha, se sentir vista, se sentir escolhida, desejada e se sentir única ali. Durante os próximos minutos eu vou te ajudar e guiar você a entender como que esse amor ele estava vindo de fontes externas e como você pode começar a cultivá-lo dentro de você. E no final eu vou te falar como quebrar esse ciclo que eu sei que dói muito. Às vezes a gente acha que tá amando alguém, desejando alguém, querendo alguém, mas nós só queremos um preenchimento. Nós só queremos nos fixar naquela identidade daquela pessoa que poderia ser desejada ou que é desejada. Projeção emocional é exatamente isso. É quando você enxerga no outro aquilo que você ainda não encontrou em si mesma. Você vê força onde existe fraqueza, vê um quase acolhimento onde existe abandono e vê uma promessa onde existe um vazio. E aí começa a acontecer algo muito profundo, muito sutil, mas também muito doloroso a longo prazo. Você acredita que precisa do outro para se sentir inteira. Eu gosto de trazer aqui para o mais palpável e mais prático. Então, como eu disse, você talvez não amou essa pessoa, mas amou o jeito que você foi desejada por essa pessoa. O que provavelmente você queria era se sentir importante, vista ou amada. Então, talvez você julgue muito uma pessoa que traiu, uma pessoa que comete a traição. Só que no fundo você queria ser desejada, e aí você fala assim: porque ela ou ele sempre fica curtindo fotos de mulheres, de homens, ou eu sei que essa pessoa fica paquerando pra nutrir o ego dela. Mas ao mesmo tempo você também continua naquela relação pra você nutrir o seu ego e se sentir importante, vista ou amada. Então, quem está errado mesmo? Culturalmente a traição é errado, mas se você continua num relacionamento mesmo sabendo que o outro tem essa tendência de trair e tem essa tendência de se sentir desejado dessa forma, você também está ouvindo muito mais o seu ego, porque você quer se sentir escolhida e importante por essa pessoa. Claro que eu não estou falando que todos os casos são assim. Talvez você ainda tenha esperança de um amor, de uma família feliz, mas se a pessoa está constantemente mostrando quem ela realmente é, através de pequenas traições, curtidas, trocas de mensagens, e você já viu isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Essa pessoa fala que vai mudar, ou fala que vai parar, e você não vê essa mudança na prática, mas continua ali querendo ser escolhida, querendo ser única, querendo ser importante. As duas pessoas aqui estão ouvindo e sendo guiadas pelo ego também. Por isso que diante das condições que o outro apresenta para você, você tem que parar um tempo e ouvir seu coração para decidir se você quer ficar diante dessas condições ou se você quer sair, para não tentar mudar o outro e para você se escolher diariamente. Talvez você também goste da sensação de ser escolhida, depois de anos e vários momentos em que você se sentiu invisível. E ele ou ela foi só um espelho para essa sua ferida, onde você tentou se ver com valor. Você achou que estar ao lado dessa pessoa você ia se sentir completa, ia se sentir bem, iluminada, tranquila, mas depois que começou esse relacionamento, nada que essa pessoa fazia estava bom o suficiente para você. Nada te completava, nada estava bom, tudo faltava, ele deveria fazer mais, deveria ser como antes, deveria ser diferente, compara com o namorado, o marido da amiga, do amigo, e aí você nunca fica satisfeita. Na verdade, essa solidão ainda esteve com você e você não amou de verdade essa pessoa. Quando nós sentimos dor, perda, rejeição, nosso cérebro vai atrás de buscar um alívio para isso. Então, ele acaba criando fantasias e principalmente as projeções, projetando no outro a solução do nosso vazio, a solução dos nossos problemas. Todas as vezes que nós idealizamos, nós nos desconectamos da nossa realidade. E você, assim como eu, ninguém é fraco por estar projetando. A gente só estava tentando sobreviver emocionalmente do jeito que a gente sabia. Provavelmente nossos pais, vimos as pessoas ao nosso redor fazendo isso, e isso ficou constante. E ter consciência disso já é o nosso primeiro passo.
Quando nós interpretamos na nossa infância que não éramos vistas, acolhidas, escolhidas pelos nossos pais, fica muito mais fácil, né? Uma tendência crescente que quando nós viramos adultos, ficamos um adulto caçando a aprovação alheia. Quando nós não nos sentimos vistas, queridas lá na infância, a nossa criança interna fica buscando essa aprovação lá fora. E a criança dentro de nós cresce achando que amar é lutar por aprovação. Então, a todo momento você precisa lutar, estar em constante estado de autodefesa e achar coisas e procurar motivos e ser melhor e não tem nenhum tempo de paz e descanso. Eu trouxe aqui uma canção que quando eu vi quando criança, eu falei, nossa, é exatamente isso. E eu lembro que já pequenininha, com 14 anos, 15 anos, 12 anos, eu já chorava por um coleguinha, alguém, sabe? Eu já tava nessa sofrência toda, né? E a letra é assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso tava na minha cabeça, pode ser que esteja na sua cabeça também. E, gente, amor não é dor, amor não é sofrimento. Amor é entender o outro como ele é. E diante dessas condições, aí sim eu vejo se eu fico ou se eu saio ou se eu quero continuar com essa pessoa. Mas amor é crescimento. Claro que tem os seus momentos de passar por algum desafio, alguma coisa que você vai sair da sua zona de conforto. Mas amor não é sofrência. Amor não é aquele fogo. Amor não é toda hora a gente ficar de intriguinha. Isso, se você quer alguma coisa madura na sua vida ou leve, então talvez esse vídeo não seja pra você. Mas se você quer toda hora aquele fogo, saiba que você vai ficar oscilando entre o papel de vilão e vítima. E provavelmente, né, como o ser humano é muito falho em reconhecer os próprios erros, você vai se apegar muito ao papel de vítima. E é por isso que várias vezes nós falamos que amamos, mas na verdade é só uma ilusão de que a pessoa está completando uma falta que tem na gente. É só, na verdade, uma força ali que a gente está se sentindo vista e sendo querida, e aí a gente consegue falar que a gente ama aquela pessoa. Só que é uma projeção. Na verdade, se você não consegue cultivar e trabalhar e se amar e estar bem com você, você não está amando verdadeiramente outra pessoa. Você está na projeção e ilusão. E um dos exercícios mais práticos e fáceis que você pode aplicar agora, se essa pessoa não quiser ficar com você, quiser ficar com outra pessoa, quiser ter outro relacionamento, quiser estar sozinha, você ficaria bem com isso? Não tô falando aqui que você não possa chorar ou sentir uma dor ali, mas você tem certeza que você fica bem solteira? Você tem certeza que você fica bem sozinha? Porque se vem uma dor que dilacera o seu peito e você fica, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Quem sou eu? Você não está amando. E a nossa mente, por ser guiada por essa sensação de preencher vazios, cria vários personagens. Personagens perfeitos, que curam, que completam, que ajudam. E eu tenho certeza que em algum momento, se você está sofrendo desse nível, você criou um personagem dessa pessoa. E a mente tem esse mecanismo, ela faz isso para aliviar a dor, para te dar esperança e também para te dar um sentido onde há vazio. Só que a realidade não consegue ser sustentada por essa fantasia. E aí, quando isso desmorona, você acha que o outro deu as caras finalmente, ou você conseguiu enxergar essa pessoa como ela era finalmente. Mas você que criou toda essa fantasia. Então fica muito contraditório culpar ou julgar essa pessoa. E aí o que começa a doer não é só a ausência dele, né? A ausência desse personagem, mas o luto pela história que você estava criando na sua mente. E é por isso que dói tanto perder. Você perdeu a história que você estava criando. E principalmente as promessas silenciosas que você depositou nessa pessoa. Então pode ser que você imaginou que essa pessoa ia cozinhar, ia sempre sair uma vez na semana com você, ia te agradar, e aí por isso ia com você em todos os eventos, em todas as reuniões. E essa pessoa começou a
a demonstrar que ela não era tanto assim. Só que você que fez esse acordo silencioso, você criou essa expectativa e não soube comunicar. Então seu ego estava falando muito mais alto do que a sua realidade e a sua essência. Porque se você quiser que algo aconteça, é bom você aprender a comunicar, né? Não é bom, é fundamental. E eu quero te mostrar de forma científica como que isso acontece na prática, né? Quando nós idealizamos alguém, o nosso cérebro, ele literalmente libera substâncias químicas, principalmente a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. E a dopamina, ela age como uma droga interna. Por isso que tem muitas pessoas viciadas em paixões, em essa sensação de amar que dói, porque ela tá presa às ilusões. Essa droga interna, que é a dopamina, ela nos faz sentir euforia, esperança e excitação. E a ideia de se sentir amada, desejada, escolhida, libera esse pico de dopamina. Não necessariamente pela pessoa, mas pela sensação de que a gente acha e idealizou que ela nos trará. Por isso que o apego não é do outro em si, mas a sensação que ele ou ela pode nos trazer. E quando eu falo pra vocês sempre separarem papel e caneta, é porque a mente mente. Não porque ela é ruim, mas porque ela tá tentando proteger você da dor que a falta disso traz, que é aquela dor de se sentir incompleta. A boa notícia é que agora você pode enxergar isso e acordar desse sonho que teoricamente você fala que te faz mal porque dói e você sofre, você quer esquecer e você quer seguir em frente, mas se vê de novo nesse labirinto. Você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou me reconstruir, né? Como que eu vou me erguer e como que eu vou amar alguém de verdade? Eu sei que parece clichê, mas o amor verdadeiro ele começa dentro. Então, do mesmo jeito que quando você conhece alguém, você primeiro vai conversar com essa pessoa, trocar olhares, ter um sonho, uma pitadinha ali, quem é essa pessoa, quem de fato ela é, como que ela se move, o que que ela gosta, você vai ter que fazer essa reconquista diária com você. Saber aquele amor que você tentou a vida inteira conquistar através dos olhos da outra pessoa. Então eu quero que você anote todas as frases, promessas, desejos que você gostaria de ter escutado do outro. Então, por exemplo, eu te amo, eu desejo ter uma família feliz com você, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. O que você gostaria de escutar, de sentir com essa pessoa? Qual é a forma? O que é? Eu quero que você escreva direitinho. Se sente desejada, se sente amada, se sente única, mas como? Como que essa pessoa fala que você é única? Como que ela expressa que você é única? E eu quero que você anote de forma bem objetiva mesmo, fale com palavras. Você é a flor da minha vida, você... não sei, do jeito que você tá imaginando. E de acordo com o Rumi, você é o amor que você tanto procurou. Só que se você ler essa frase, você fala, ai, é verdade. E aí daqui a pouco você esquece e tá lá, mandando mensagem pra aquele boy, pra aquela mulher lá que eu sei. E pra isso virar cura e não só mais um vídeo, você vai ter que sair da sua mente e entender isso com alma. Você vai ter que se reconciliar com a pessoa que você olha pro espelho. Você vai ter que se reconciliar com a pessoa que fica chorando. Você vai ter que se reconciliar com aquela pessoa que às vezes fica com preguiça, que às vezes erra, que às vezes parece que fez tudo errado mesmo. Para isso, o trabalho interno, ele é muito importante e necessário, porque é você construindo um relacionamento com você diariamente. Eu, inicialmente, indico para você separar 20 minutinhos por dia, ou se você quiser se aprofundar mais, se reconquistar mais, 1 hora. E para esse trabalho interno ser fundamental e importante na sua vida, eu gostaria que você respondesse essas 3 perguntinhas. A primeira é: quais são as suas dores que ainda pedem sua atenção? Então, quando seu chefe fala de um jeito com você, aquilo ainda te dói. Você ainda sente que você nunca faz o suficiente. Ou você sente que você não consegue se expressar bem com as pessoas. Quero que você anote todas as suas dores. Em segundo lugar, quais são as suas luzes que você esconde para ainda ser aceita? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que soube me expressar, soube falar. Eu escondi essa minha luz porque eu tinha memórias ruins
tipo, eu tava falando demais, ou tudo que eu falava não importava. Então, essa era uma luz minha, uma potência que eu já tinha, eu sabia que eu tinha competências para isso, mas eu não usava. E em terceiro lugar, eu quero saber se você abriu mão de algum sonho seu. Se você deixou para trás, se você tentou apagar esse sonho. Claro que se você estiver agora em um processo de construção para depois realizar esse sonho, ok. Mas eu tô te perguntando se teve algum sonho que você falou, não, esse daqui nunca mais. E depois que você responder essas 3 perguntas, eu quero que você coloque de forma prática o que você fará com as suas dores. Então, por exemplo, você tem dor de ser rejeitada ou abandonada. Então, todos os dias você vai se comprometer a fazer alguma aula aí que você gosta ou alguma atividade que você gosta, que essa atividade vai significar que você está se escolhendo, né? Que você não está se abandonando. Se reconhecer é voltar para dentro, e quanto mais você for se reconhecendo e se reconquistando, mais você volta para dentro, mais você vai cultivando o amor. Então você vai regando, coloca aqui uma sementinha, rega um pouquinho, depois olha se tá tudo bem, rega um pouquinho mais, é por dia e paulatinamente. Então a gente não vai ter nenhuma mudança abrupta, discrepante, mas todos os dias nós vamos parar e lá regar até ter uma flor aqui gigante. E para isso, se você quiser aprender de forma prática como fazer isso diariamente, eu te convido para o Reconquiste-se, o nosso treinamento 100% online, para você aprender de forma bem prática, objetiva, direta como fazer isso. Lá dentro do Reconquiste-se, eu te ensino o método Escute a Sua Intuição. E para que serve esse método? Primeiro, para você aprender a se ouvir com compaixão. Então você vai tirar um tempo, se escutar e entender o que você esperava das situações, dos gatilhos, da vida. Em segundo lugar, eu vou te ensinar a ter uma empatia, mas não é só uma empatia pelo outro, é uma empatia pela vida. O que a vida está querendo me ensinar com esse gatilho ou essa situação? E em terceiro lugar, uma decisão. Mas para você tomar essa decisão, primeiro eu te ensino a fazer uma liberação emocional, para essa liberação vir do coração e não da sua criança ferida, e sim da sua adulta ou adulto maduro agora. Para você conseguir agora falar que ama alguém, se comprometa a se encher de você, a ser o seu próprio amor. Não é fácil, não são todos os dias que você estará totalmente na sua potência, mas é o compromisso e a constância que você terá de se conhecer, de estar com você, que fará você aprender a se amar e, consequentemente, você consegue amar o outro. A diferença de uma pessoa que ama verdadeiramente daquela que está projetando é que a pessoa que ama verdadeiramente, ela consegue transbordar o que tem nela. Então, ela não vai dar para o outro o que ela ainda não tem. Primeiro ela vai se encher e aí ela consegue transbordar isso com o outro. Já a pessoa que tá só na projeção, ela não tem, ela não tá bem e ainda ela tenta dar pro outro. E isso te deixará cada vez mais frustrada, insatisfeita, te colocará num papel às vezes de vítima da situação e você vai se apegar a essa identidade e te fará mal. E você estará chorando e falando que é desafiador, sendo que você poderia escolher um outro caminho que também é desafiador, mas que te trará crescimento e mais realização pessoal. Então você não vai caçar isso do externo, e sim de dentro de você, que é o caminho da reconquista diária, do amor próprio, do amor sendo transbordado daqui para fora. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido aqui a deixar seu like, essa é a troca mais sincera que a gente pode fazer aqui, seu comentário. E é um ato muito simples que vai ajudar a esse canal crescer e chegar essa informação para mais pessoas que talvez estejam precisando neste momento, assim como você. Então deixa seu like, seu comentário e compartilha com quem precisar. Nos vemos!